Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, início do mês, né? Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro e é, como eu tinha dito nos últimos vídeos aí que foram pro canal, eu tava em dúvida se eu iria iniciar o meu mês no domingo ou na segunda. Bem, cá estamos. Acabou que iniciei agora de fato na segunda. Ontem eu só fiz essas bases pro tapete, né? Para um par de tapete e a passadeira, né? Vou fazer um kit passadeira. Então, eu fiz as bases e agora é segunda-feira. Hoje eu não consegui acordar cedo. Esses dias meu esposo tá em casa, então a gente dorme um pouco mais tarde e acorda também mais tarde. Então, eu não consegui acordar cedo. E aí, depois, quando a gente acordou, foi tomar café, fui dar uma organizada na casa, lavar a área, cuidar das plantas um pouquinho. Então, só tô pegando no crochê agora. Agora é 2h30, né? Então, vou dar início a esse kit passadeira, né? E a minha expectativa é que eu consiga fazer assim da seguinte maneira, né? Aqui com a base de florzinha, essa é a base de florzinha da Loren, né? Eu já fiz, já dei os nozinhos aqui, agora só tá faltando cortar só as pontinhas das linhas, mas aqui eu faço quando eu passo a primeira carreira, né? Então, já tá as três com o verdinho em volta, né? E também já amarradas, então agora só falta iniciar. A minha intenção aqui é fazer as três bases apenas com esse cone de barbante. O Apollo, ele é mais leve, né? E vem um pouquinho mais de barbante. A última passadeira que eu trouxe aqui pro canal foi uma de verde água claro com cinza. Então, eu utilizei um cone e um pouquinho mais, mais ou menos aí 100, 110 gramas, se eu não estiver enganada, a mais do verde água claro para concluir a base. Então, como aqui vai substituir as duas carreiras iniciais das três peças, eu tô esperançosa que esse verde aqui seja o suficiente para isso. Caso ele não seja, eu vou ter que diminuir carreiras. Não sei se diminuo uma de um tapete ou das três peças, aí vai ser mais para frente, né? Então, aqui é mesmo mais que uma abertura, só que dessa vez eu tô conseguindo, né? Vim trazer os materiais que eu vou utilizar antes de começar a produção. Então, vai ficar mesmo só a caráter de abertura aqui esse momento. Né? Então, é isso. A minha intenção é fazer as três bases com esse verde militar da Apollo. A numeração da cor é 5368, né? Número 6, ele tem 627 metros, né? E o bico, a minha expectativa é também que esse daqui seja suficiente. Eu tenho outras sobrinhas do verde água claro, mas elas são tonalidades diferentes. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho duas ou são três. Eu sei que uma tem bem pouquinho, que eu até tinha iniciado um centro de mesa, mas eu acabei deixando de mão, né? Então, aí depois eu vejo se eu vou dar continuidade ou não. E o que eu tenho no cone não é suficiente para finalizar, né, para fazer o bico. E também são tonalidades diferentes. Então, como normalmente o bico fica ali em torno de 500 acho que até 520 gramas, alguma coisa assim. Aqui tem um pouquinho mais, eu agora não me recordo exatamente quanto tem, mas no último vídeo, eu falei quantas gramas tinha sobrado aqui, né? Então, eu creio que seja suficiente para fazer o bico e vai sobrar aí um restinho. Talvez, a depender da quantidade que sobre, eu já faça um porta-pano de prato. E aí, já utilizei, né, na realidade, aqui o gramado da Barroco, né? Esse é gramado, numeração 9536. Ele tava fechado, eu abri ele só para fazer aqui essa base. E aqui eu já gastei 42 gramas
nas 3 bases. E tô também aqui utilizando esse mescladinho da marca Diamante. A numeração da cor é a cor 9. Ele não é, olhando assim, quando eu pego ele sozinho pra dar uma analisada, ele sozinho, eu confesso a você que eu não gosto muito, não. Ele é essa cor que tá aparecendo aí, né, a cor dele mesmo. Tá batendo sozinho aqui e tá me ajudando, né, a pegar a cor real aí. Então, esse é a cor dele mesmo, né, ele tem um toque de verde militar, meio que com um rosa e um pouquinho de bege, né? Então, assim, eu logo quando eu comprei ele, eu achei, pela foto, eu pensava que ele era um tipo floresta. Se eu não me engano, acho que é floresta mesmo, né? Que é verde com um tom de marrom. E aí, quando eu peguei ele, vi que é completamente diferente. Mas eu confesso que eu já usei ele em alguns trabalhos e eu gostei, né? Principalmente assim, fazendo o degradê de verde, ele vai muito bem. Eu gostei bastante e vou ser sincera, agora que eu já me acostumei com ele, eu pretendo até comprar mais dele que eu gostei bastante. Aí, por se tratar, né, de um kit de passadeira, eu optei por estar passando o verde gramado, né? Que eu achei aqui que ele vai trazer um toquezinho, uma claridadezinha aí, ok pra peça, mas também não tem o branco, né? Porque eu tenho o babosa e eu não lembro qual é a outra tonalidade do barroco verde que eu tenho. Mas aí, entre as opções, eu achei que esse gramado ia se encaixar melhor. E ainda, na minha opinião, ainda continua sendo o melhor aqui para este momento. Bom, então é isso, né? A minha primeira semana de setembro vai se resumir a essa passadeira e uma outra passadeira que eu dei início no final do mês passado, né, no mês de agosto. E eu não consegui concluir nenhuma peça do kit, mas já tenho duas bastante avançadas, então vou deixar aqui de lado e vou tá mostrando aqui pra você. Ah, sim, e antes que eu me esqueça, eu tenho anotado, mas eu já vou passar aqui. Essas bases já estão pesando 110 gramas, né? Então, por isso também eu tô achando que eu vou conseguir fazer a base com verde militar ali, ou verde militar. Porque foi mais ou menos o mesmo peso que eu usei a mais do verde água claro. Olha, então aqui eu tenho já a base para a passadeira. Ela não tá muito grande. Eu iria desmanchar ela e refazer, aumentando mais 3 bloquinhos, né? Que ficaria aqui, no caso aqui, o aumento seria desse tanto aqui. Mas eu desisti. Na realidade, ela já tava já até com o bico iniciado. Essa é uma das passadeiras que eu falei no vídeo da passadeira telha com bege, né? No caso, contando desse, é o terceiro vídeo que tá aqui no canal, que eu iria fazer, né, duas passadeiras corúnica, dois jogos de passadeira corúnica, e iria ver se ainda dava para iniciar um no final do mês, né, que se eu não me engano, acho que eu gravei dia 29, então tinha 29, 30 e 31, tinha aí 3 dias para dar início, e aí eu tinha iniciado. E ela já estava até de ponto de bico, né? Tinha feito já a carreira de ponto alto, feito as alcinhas e já estava na terceira carreira do bico, segunda carreira, na carreira antes da carreira com picô do bico russo, né? Ou quase russo. Então, aí eu desmanchei e resolvi aumentar mais uma carreira. Eu ainda não aumentei. Eu ia deixar ela para ir fazendo assim, nos momentos que me sobrasse tempo, né? Normalmente eu separo 3 dias para a produção e eu consigo fazer nos 3 dias quando eu tô bem, quando eu tô tranquila, quando eu não tô muito atarefada ou quando eu não tô assim com vontade de crochetar, né? Quando eu tô bem disposta, eu consigo fazer o kit de passadeira nos 3 dias e eu sou bem lenta para crochetar, né? Eu já acho que eu já falei isso em vários vídeos. Eu não tenho assim uma desenvoltura, não consigo crochetar muito rápido e ser muito produtiva, né? Infelizmente. Então,
eu separo 3 dias para eu conseguir produzir. E das últimas vezes que eu tava marcando o tempo, que eu tava analisando direitinho, eu levava, assim, os 3 dias para produzir. Só que esse mês de agosto foi um tapa na minha cara, porque a minha produção do mês foi 2 kits de passadeira, de 3 peças só. E eu iniciei essa daqui e também esse tapete, né? Como eu já tinha dito, que ele já tava em ponto de bico. Então, tá assim, porque ela tava dobrada, né, em volta do cone. Então, eu tinha feito só isso, né? Essas 2 passadeiras e tinha iniciado essa daqui, mesmo sabendo que provavelmente eu não iria conseguir concluir no mês de agosto, né? Então, ficou aí só essas 2 produções. E aí, como a passadeira já estava em ponto de bico e eu ia precisar abrir um cone novo, eu resolvi fazer primeiramente aqui o tapete, para mim saber quanto iria sobrar, né? Para ver como é que eu ia fazer aqui, né? Se eu ia emendar o próximo tapete ou se eu já pegava aqui o restante da linha e fazia o bico. Então, ficou assim. Essa bola aqui é o tanto que eu desmanchei da passadeira, né? Foi uma carreira de ponto alto fechado, mais as argolinhas e um pouquinho já da volta de ponto alto. E aqui ainda é a quantidade que eu tenho de linha, e aqui é do cone que eu tô fazendo o tapete menor. Aqui e aí, ele aqui já tá na 12ª carreira, né? Como eu concluí meu dia de produção no sábado, eu parei e deixei do jeito que tava, né? Então, ela inicia aqui e eu só fiz até aqui. Aí, aqui tá faltando, nessa 12ª volta e dá início ao bico. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu acho que o que sobrar aqui do tapete, eu já vou colocar ali na passadeira. E aí, eu tenho esse terceiro cone para poder fazer o outro tapete e ver ainda se ficou faltando pro bico da passadeira. Então, ainda vou analisar aqui se eu pego essa sobrinha e coloco na passadeira e faço um tapete inteiro sem arremate, né, com esse cone, ou como é que eu vou fazer. Isso aí eu vejo depois. Mas, enfim. E eu esqueci até de falar que material é. Esse é o fial, ele tem 450 metros, a tex dele é 908 e aqui a cor dele é a 190, o nome da cor grafite. Ele já tem um tempinho que eu comprei ele, que eu vi em uma promoção no site do Armarinho São José. E aí, cada cone desse tava custando R$ 10, né? Então, como ele é um cone de 400 gramas, né? 450 metros, eu comprei 3 cones, que aí vai ficar um pouquinho mais do que 2 cones de 600 gramas, que é o que normalmente eu uso para fazer um jogo de banheiro de 5 peças ou um kit de passadeira de 3 peças. Só que me surpreendeu a seguinte coisa, com um cone de barbante, né, como eu já tinha dito, eu deixei aqui a passadeira em ponto de bico, né, na realidade com o bico iniciado. Então, eu gostei bastante aí, eu achei ele bem econômico, ele é mais fino e, de fato, a tex dele, né, em comparação aos outros barbantes, olha, aqui no caso a tex é de 957 e a tex dele é 908. Então, assim, ele é um pouco mais fino, mas ele fica bem aproximado ali do Apollo. Então, no início eu senti uma diferençazinha, mas logo depois eu me acostumei e tô levando ele de boa. Então, qual é a minha programação para essa semana? É fazer a passadeira verde, né? O kit de passadeira verde e finalizar essa daqui. Só que eu acho que eu não vou pegar nela agora. Eu não vou pegar nela agora. Ou talvez eu pegue nela agora, porque ainda tá claro, e deixe para trabalhar verde à noite, porque a verde ainda é mais clara do que essa daqui. Eu ainda vou tá vendo direitinho, mas de qualquer forma, nesse vídeo aqui, eu não vou mais trazer esse kit aqui de passadeira, né? Que ali é só... Esse vídeo é sobre a verde, né? Mas aí eu trouxe aqui só para não ficar um vídeo muito distante do final do mês, né? Que eu tava dizendo que iria fazer e para agora. Então,
A minha organização para essa semana é essa, né? Fazer essa passadeira e também aquela dali. Se eu concluir antes, eu já pego uma outra produção para fazer e aí eu venho comunicando nos vídeos, né? Veja se eu vou fazer a abertura direitinho ou se simplesmente eu faço e aí no final, quando a produção estiver pronta, eu gravo um vídeo mostrando. Mas, enfim, de primeiro momento é isso, né? Então, quando eu finalizar o daqui, eu vou fazer um vídeo mostrando as peças. E aí, se você estiver acompanhando aqui todos os vídeos do canal, você já vai saber lá no vídeo desse daqui sobre como aconteceu, né? Então, acabou que a minha produção de agosto foi só mesmo as duas passadeiras completas e essas daqui iniciada, né? Foi um mês fraquíssimo de produção, né? Não, praticamente eu nem produzi, né? Então, digamos aí, foram um kit de passadeira em 15 dias, praticamente. E foi em 15 dias, porque o mês de agosto eu tava acompanhando as Olimpíadas, tava muito entregue às Olimpíadas e ia produzindo assim em algum momento ou outro. E quando eu finalizei o kit de passadeira, se eu não me engano, foi mais ou menos dia 15, por aí assim. Então, passei alguns dias imaginando o que eu iria fazer. Eu tava querendo fazer bases, né? Levar o restante do mês para fazer bases e para esse início de setembro. Só que não levei para frente e aí foram acontecendo assim algumas coisas. Eu deixo para amanhã. Eu já não tô muito disposta a isso e aquilo, então acabou que eu só vim conseguir produzir mais alguma coisa mesmo no final do mês. Vim conseguir produzir no final do mês. E é isso. Aí, só consegui produzir já agora no final do mês e produzir a passadeira verde água claro com cinza. E aí, logo depois dela, eu dei início a essa daqui, que eu iria só fazer a base. Inicialmente, ela não era cor única, né? Eu iria fazer ela, o grafite com mostarda, né? Fica uma combinação muito bonita. E aí, acabou que eu decidi fazer ela cor única mesmo, né? Então, é isso. Eu agora vou produzir, né? E aí, volto para dar continuidade quando aquela dali estiver pronta. E é isso. Voltei, né? Que já com a produção pronta, né? As 4 peças. E aqui com as sobrinhas. Rapaz, pense em um trabalho sofrido, um trabalho que foi com o coração na boca, porque pelo peso, né, eu sabia que iria dar, mas eu não contava que seria praticamente a conta certa. E eu ainda fiz uma alteração na passadeira, né? Consegui diminuir uma correntinha de cada bloquinho. Então, com isso, acabou que eu consegui utilizar o suficiente, né, do barbante para fazer o bico. Mas eu acho que se eu deixo normal, eu acho que não conseguiria ser o suficiente. Então aí eu teria que desmanchar e fazer alguma alteração para conseguir fazer esse barbante render. Mas eu fiz essa diminuição, né, de uma correntinha em cada bloquinho da passadeira. Quando eu abrir, eu vou explicar direitinho. Porque em alguns momentos eu tava sentindo que tava querendo dar uma embabadada. Normalmente o bico, né, pula vem os 7 pontos altos, duas correntinhas e pula um ponto de base, né? Dá um pontinho de separação. Na passadeira, eu tava pulando dois, né? Na parte reta. Porque se eu pular um, no meu ponto ele vai ficar embabadado, né? Então aí eu tava pulando dois. Só que a passadeira, a telha com castanho, né? Que foi no caso, duas passadeiras, contando com essa, mais duas passadeiras atrás, 2 kits atrás, eu senti que ela deu uma leve embabadada. Não chegou a embabadar, não vai atrapalhar, não vai tropeçar, nem nada, mas eu achei que poderia ter ficado mais firme, né? Então aí eu fiz o teste de diminuir uma correntinha na parte reta da passadeira toda, né? E aí esse instinto que eu tive acabou me salvando, né? Então,
Eu achava que os barbantes seriam suficientes. O verde musgo foi o suficiente, mas ele poderia ter sobrado mais um pouquinho. Eu tô querendo fazer agora uma alteração na base de florzinha. E aí, tô terminando o outro kit de passadeira, né, o grafite. Já tô no último tapete. E aí, quando eu terminar, eu venho fazer o vídeo e aí depois eu vou dar início a um jogo de banheiro, assim, desse mesmo jeito, né? Vou estar utilizando a base de florzinha e fazer o mesmo bico e tudo. E aí eu quero fazer uma alteração na base, né, na partezinha verde da base. E aí, quando eu fizer e quando eu for fazer o vlog de produção desse jogo de banheiro, eu venho e explico tudo direitinho. Eu não vou explicar aqui agora para não ficar assim, digamos, só a teoria, sem mostrar na prática, né? Então, aí eu quero fazer a alteração, veja se dá certo. E aí, caso ela dando certo ou não, eu explico no vídeo do jogo de banheiro. Mas, enfim, vamos aqui para o que importa, né? Eu tava com esse cone do verde militar fechado. Eu consegui fazer as 3 peças e aí obtive essa sobrinha aqui. Então, eu já sei que, no caso do Euro Roma, eu vou ter aí que dar uma analisada como é que eu vou fazer para dar uma economizada, porque o Apollo, ele vem mais do que o Euro Roma, né? E do Apollo, então, só me sobrou isso aqui. E o verde água claro, né, eu utilizei no bico, já era um cone que já estava mexido. Eu tinha tirado aí por volta de 110 gramas e me sobrou isso aqui. Então, assim, eu sei também que é o suficiente para fazer o bico, né, e ainda sobra. Então, vou deixar eles aqui de lado. Aliás, eu vou passar o pezinho de cada bolinha dessa. Então, olha, aqui o verde musgo. Tenho 12 gramas aqui, se eu não me engano, acho que eu consigo fazer... Não lembro se dá pra fazer uma flor catavento dessa daqui. Que normalmente eu uso em peso de porta. Eu vou dar uma conferida depois. Se não, eu vou estar fazendo chaveiro. E eu tenho esse verde água, claro, que tem 17 gramas. Eu também vou estar vendo se eu consigo fazer flor com ele. Se não, eu vou estar pegando essas 2 sobrinhas e vou estar fazendo flor não, chaveiro. Vou estar fazendo chaveiro com elas, né? Eu vou estar dando uma analisada depois. Eu vou aproveitar e vou olhar também aqui o peso do cone do barbante. Olha, 48 gramas e 51 gramas. É por isso que sempre quando eu vou pesar alguma linha que ainda esteja no cone, eu sempre tiro 50 gramas do cone, porque sempre oscila, né? Tem cone aqui que dá 30 gramas, tem cone que dá 45, já teve cone de 28 gramas. Então, eu sempre prefiro tirar 50, porque aí me dá uma margem melhor para trabalhar. Então, como eu fiz no início, bateu certinho, né? 50 gramas de cada cone. Bom, então, né, sem mais delongas, que esse vídeo já ficou comprido demais, eu vou aproveitar e vou passar logo aqui o peso das peças e depois eu vou abrir elas aqui na mesa. Olha, aqui tá a passadeira, 579 gramas. Aqui, um tapete, 327 gramas. E o outro tapete, 339 gramas. Minha nossa, uma diferença de 10 gramas. Os 2 tapetes tá dando 668 gramas. E o kit completo, 1,246 kg. Tô aqui também com o porta-pano de prato. Ficou aí 1,295 kg. E esse porta-pano de prato, antes que eu esqueça dele, esse verdinho aqui não é o mesmo verdinho do bico. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar pra você. A diferença da tonalidade não vai pegar muito, mas eles são diferentes, né? Quando bota os dois juntos ali aqui em cima do tapete, é porque a claridade tá batendo aqui. E eu não consigo pegar pra você direitinho. Eles são diferentes, né? Eu cheguei a comentar, não lembro se foi nesse vídeo ou se foi no outro. Olha aí, o pezinho do peso do porta-pano de prato. 49 gramas.
Eu não lembro quanto pesava ele todo, mas a alteração que eu fiz agora vai ser assim. Eu não vou encapar essa argola aqui toda. Até então, assim, tá me agradando, mas aí eu vou vendo depois se eu continuo assim ou se eu volto a encapar aqui e deixo todo encapado, eu vou estar vendo depois. Eu ainda vou mandar uma foto para minha mãe, vou consultar minha mãe direitinho, o que é que ela acha, né? Qual a opinião dela, já que ela também lida diretamente com o público, o que é que ela acha. E aí, dessa vez também, em vez de colar, eu costurei, porque eu tava colando com cola quente. Eu uso a cola quente, eu acho ela super segura. Eu acho ela super segura e tudo mais. Só que, como é que eu fiz tipo um bolsinho para poder colocar um fósforo, um isqueiro, eu achei que a cola quente, com o passar do tempo, poderia soltar, né? Então, aí eu optei por costurar. Eu achei bem rapidinho, bem tranquilinho de costurar, né? Não tomou muito meu tempo. E eu acho que vai ficar aí um resultado mais seguro, né? Então, eu optei por costurar. E aí, eu não lembro o que é que eu tava falando antes de pegar aqui e pesar, mas faz de conta aí, né, que eu dei continuidade ao assunto. Vai desculpando. Então, assim, eu utilizei aqui outro barbante verde água, né, que eu já tinha comentado aí em outro vídeo, ou no início desse, eu não me recordo bem agora, que eu tô aqui tava, né, com 3 cones de barbante, cada um era um lote, mas nenhum conversava com o outro, né, são lotes diferentes, né, com tonalidades diferentes, né, então ali tem aquela diferençazinha de lote para lote. Então, como esse daqui não seria suficiente para fazer, eu optei por pegar outro cone, né, uma bolinha que eu tinha ali, e fiz com ela mesma, né? Então, tá aí. Eu achei que assim, né, ficou mais rápido. Eu tinha já comentado em um outro vídeo que eu iria fazer aí essa alteração, né? Ia fazer assim agora para ver se ficava mais rápido, se ficava até um pouco mais econômico. E eu esqueci de fazer essa comparação. Mas eu vou olhar o peso do outro, né? Como ficou ele inteiro. E vou deixar no comentário, né? Vou botar assim, o peso de porta, o porta pano de prato, sem encapar a argola maior toda, ficou pesando X. E o porta pano de prato todo encapado, com a argola toda encapada, ficou pesando Y. E aí vou deixar no comentário desse vídeo mesmo lá, explicando a diferença. Eu não lembro se eu tenho anotado, mas eu também não tenho nenhum outro pronto aqui, né? Porque o que eu fiz já foi entregue, né? Então, o único porta-pano de prato que eu tenho aqui no momento é só esse mesmo. E do jogo grafite, eu ainda não fiz. Vou fazer hoje, né? Hoje eu finalizo o bico do tapetinho menor e faço o porta-pano de prato. E a depender, acho que eu também vou fazer um peso de porta. Mas aí fica pro vídeo mesmo dessa passadeira. Bom, enfim, né? Eu vou abrir aqui agora, passar o peso de cada cor que eu gastei e passar também as medidas. Prontinho, né? Aqui tá o joguinho aberto. E enquanto eu abri aqui, eu fui ali no meu caderno de anotações e achei a anotação da produção, que foi o vídeo anterior a esse, que foi 2 porta-pano de prato e um porta-saco, um puxa-saco. E eu achei a anotação do verde água claro que eu tinha feito, verde água claro com cinza. Eu anotei 51 gramas e, se eu não me engano, foi esse peso mesmo que ficou. E esse aqui ficou, se eu não me engano, agora com 49 gramas, né? Então, tá aí uma diferençazinha de 2 gramas, porque também é só ponto baixo aqui no restante da argola. Bom, então fica aí, mediante a essa comparação, não deu diferença no peso, mas eu senti diferença no tempo. Eu senti diferença no tempo. Até porque também eu anotei lá, se eu não me engano, acho que sem o peso da cola quente. Não me recordo muito bem agora. Mas, de qualquer forma, não fica muito pesado do que isso, né? Do que 51 a 52, acho que é no máximo 55 gramas. Então, aí a economia foi mais de tempo mesmo, né? Pra não precisar encapar ela toda. Bom, mas, enfim, né? Voltando aqui para o que importa.
Tá aqui os tapetes, né? Eles ficaram na medida de 66 por 46 de largura. Deu uma crescidinha aí, de uma diferença pouca de 1 centímetro e um pouquinho, em comparação aos outros, né? Que ficou normalmente aí 65 por 45. Então, tá bom demais. Eles eu fiz aqui com 2 correntinhas mesmo de separação, mas eu também poderia tranquilamente ter feito com uma, porque aqui na parte reta eu sempre pulo 2 correntinhas de separação, para ele sempre ficar retinho, não correr o risco de embabadar, nem ficar fofo nem nada. Então, se ele não tiver com a marca da dobra, ele é só jogar e não precisa nem passar a mão, nem alinhar, nem nada, né? Então, os tapetes ficaram 66 por 46, né? E o pezinho aí você já viu que deram diferença, acho que de mais de 10 gramas. Um 327, outro, se eu não me engano, 339 gramas. Mas, enfim. E aqui a passadeira. A passadeira eu fiz com 25 florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acho que eu pulei um aqui. Mas eu fiz, se eu não me engano, com 25 florzinhas. É isso mesmo, eu pulei um aqui. Foram 25 florzinhas, né? Se eu não me engano, a Lauren ensina lá a videoaula da passadeira e espiral, se eu não me engano, com 22 florzinhas. Como o meu ponto, eu já sei que em comparação ao dela é pequeno, eu resolvi logo fazer essa alteração. Então, eu fiz com 25 florzinhas e eu fiquei aí com 1,14 m. 1,14 m por 46 de largura. E os tapetes eu fiz com 8 florzinhas, né? Normalmente, qualquer pessoa que faz a base de florzinha faz com 7. Eu já vi até gente fazendo com menos, mas meu ponto é pequeno. Então, eu resolvi fazer com 8 flores. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 florzinhas, né? E aí, pra mim, ficou o tamanho de 66 por 46. Ficou bom demais. Bom, né? E como eu tinha dito, aqui na parte reta, eu pulei aqui somente uma correntinha de separação, né? O tapete todo eu vim fazendo com 2. Chegou aqui na última carreira, eu fiz, na realidade, na última e na penúltima. Na penúltima, eu vim alternando. Um bloquinho eu fazia uma correntinha, no outro eu fazia 2, para não ter uma mudança drástica, né, de diminuição rápida demais, para não dar nenhuma alteração no tapete. Então, na penúltima, eu pulei um bloquinho, uma correntinha, no outro 2 correntinhas. E assim eu fiz o tapete todo. Na última volta, eu fiz apenas uma correntinha de separação. E quando eu passei o ponto alto, eu também fiz só um ponto alto em cima de cada ponto de base, né? E aqui na parte reta, eu pulo 2 pontos de separação. Faço 2 correntinhas e pulo 2 pontos na parte reta todinha. E aí, na parte oval, eu pulo apenas um ponto de base. E assim, pra mim, ele fica certinho, ele fica retinho, ele não embabada nem nada, né? Então, assim, pra mim, é a maneira que dá certa. Bom, o vídeo de hoje era esse, né? Eu sei aí que ele ficou longo demais. Eu creio que vai para bem uns 30 minutos de vídeo aí, mas eu achei que foi necessário, né, para poder explicar direitinho, passar tudo direitinho. E é isso. Bom, de vez em quando um vídeo mais detalhado, um vídeo mais conversado, né? Não faz mal a ninguém. E dessa vez eu acho que eu extrapolei. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, inscreva para estar ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Bom, eu vou aproveitar que ele tá aqui aberto e vou tirar algumas fotos. E as fotos que eu julgarem melhor, pelo menos 4 fotos, eu vou estar deixando na comunidade aqui do YouTube, caso você tenha interesse de ver. Não vai ficar o tamanho real, tamanho ideal, mas fica bem confortável para você ver e tudo mais, que
Eu acho melhor do que pausar o vídeo e tirar um print, né? Então, eu vou deixar as melhores fotos que eu consegui. Vou selecionar 4 e vou estar colocando na aba comunidade aqui do YouTube. Então, o vídeo foi esse. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.